E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a aula 5 do nosso curso sobre História do Pensamento Econômico, seguindo o livro do Rothbard. E hoje a gente vai falar sobre o, desde o Jean Levy até o Nicolas Oresme. Claro que tem outros autores que são citados nesse meio, mas eles são os principais que são citados. O Buridan também é citado, né? Então a gente vai ver alguns deles, né? Então, aqui a gente já vai pra Idade Média, né? Essa sessão é sobre a Idade Média, né? E vai ser dito, né, pelo Rothbard. Pierre de Jean Olivy, em dois tratados sobre contratos, um sobre usura, né, que a gente já viu anteriormente, que não é legal biblicamente, do ponto de vista de não agiotagem, né? E outro sobre compras e vendas, destacou que o valor econômico é determinado por três fatores: escassez, que é o termo raritas, né, de raridade; utilidade, que é o virtuositas; e desejabilidade, que é o complacibilitas, né? Então, escassez, utilidade e desejabilidade, né? Embora essa utilidade e desejabilidade são meio que uma coisa só, né? Porque quando eu digo que algo é útil pra mim, do ponto de vista de eu comprar algo, eu quero. Tem uma noção de desejo associada a isso, né? Então. Mas aí ele diz, né? O efeito da escassez, ou que eu chamaria de oferta, é claro, aqui estando ainda, né? Quanto mais escasso um produto, mais valioso ele é. E portanto, maior é o preço. Então, usando lógica proposicional de Hazard, quando você tem uma maior quantidade de N commodities, então pode ser arroz, por exemplo. Aqui são N commodities, produção de N commodities. Quando você tem mais delas no mercado, normalmente abaixa o preço no nível mercado, né? Nível concorrência, assim. Então, no caso, o preço ele vai abaixar dessas N commodities. No sentido de, obviamente, se tiver, por exemplo, tiver uma grande safra de arroz na Austrália, por exemplo, ou outro país importante de arroz, e aumenta no mundo a quantidade de arroz. Esse arroz ele perece, né? Então você tem que ter uma questão de temporal de venda, que não pode estragar. O preço vai ser vendido menor. Então, quando você tem mais de uma coisa, mais o preço fica menor. É chamado de utilidade marginal. Embora o Rothbard diz que nenhum. Não sei se a escola de Salamanca também segue isso, mas ninguém na Idade Média derivou a utilidade marginal como marginal. Então, eles derivaram a questão subjetiva de valor. O próprio Aquino, que a gente citou anteriormente, pega isso mais ou menos. E. Só que eles não derivaram a questão da utilidade marginal. Por outro lado, quanto mais abundante o produto, menos o valor e o preço, né? Quanto mais abundante o produto, menor o valor e o preço, é a mesma coisa. Então, quando você tem menos de um produto, você aumenta o preço, e quando você tem mais, no mercado elástico, né? O preço diminui. E ele fala uma coisa que o próprio Chuang-Tzu falou anteriormente, que a gente viu na obra dele, né? Sobre livre mercado e reações espontâneas, né? Que quando você não tem interferências econômicas, intervencionismo, o mercado ele fica espontâneo. As coisas acontecem naturalmente, como deveria acontecer. O mercado para Levi, portanto, era uma arena na qual os preços dos bens não são formados a partir de interação entre indivíduos. Não, perdão, são. Eu falei não. São formados a partir de interação de indivíduos com diferentes utilidades e avaliações subjetivas do bem. Então, tu vai no mercado, vai no shopping, as pessoas compram diversas coisas com base na desejabilidade que elas têm das coisas, né? Então, tem pessoas que não gostam de comprar muita roupa, ou não vão ficar muito tempo em loja de roupas comprando bastante coisa. Talvez ela vai ficar mais em livros, talvez. Ou talvez ela vai no, no cinema, outra pessoa não gosta muito de ir no cinema tanto com outra pessoa. Eu tive um amigo quando eu era pequeno que ele foi ver Batman, é, Arkham City, Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, né? Que é o segundo depois do Begins, que é do Coringa e tal. Ele foi 4 vezes na semana assistir o filme. Eu gostei do filme, um dos melhores filmes pra mim que eu já assisti. Eu tinha um DVD do filme. Pra mim, um dos filmes mais interessantes. Mas nunca que eu achar útil pra mim ir 4 vezes no cinema pra ver o mesmo filme. Nem duas vezes, talvez. Então, eu, por exemplo, já teve vezes que eu vi um filme 6 vezes num dia, que é o Hino Proibido. É
Kung Fu, né? Que tem o Jet Li e o Jack Chan. Só que é uma questão subjetiva, né? Tem pessoas que vão achar isso algo. Assim, sem sentido. As preferências das pessoas, elas são subjetivas, elas não são calculáveis. Até por elas mesmas, elas mudam de preferência às vezes. Às vezes você muda do seu gosto de uma forma que mesmo você não entende. Por que eu mudei de gosto? Ah, eu gostava de um tipo de comida, não como mais. Alguém, por exemplo, talvez enjoe de frango. Eu lembro. Tem um exemplo do Júlio Bargestrin, no caso, que ele falou que ele não come mais frango, ele tem enjoo de frango. Porque por muitos anos em treinos, né, para campeonatos, ele teve que comer muito frango, e até frango batido no liquidificador. A ponto que isso criou no corpo dele uma ânsia, tá? De comer frango, né? Então, comida enjoa também. Tem uma utilidade marginal em relação a isso. É uma questão de mudança que é subjetiva, cara. É uma coisa que, tipo, é você que decide, né? Preços de mercado, ou não, né? Portanto, não são determinados por uma referência a qualidades objetivas do bem. Eu não tenho uma teoria do valor, ou custo referencial, ou coisa do tipo. É subjetivo, cara. Então, o valor é decidido pelas próprias pessoas. Mas pela interação das preferências subjetivas no cartão. Obviamente tem custo, né? O vendedor nunca vai vender abaixo do seu custo. Mas a compra só vai ser finalizada quando o comprador ele acha que é justo aquele preço. No geral. Principalmente em mercados elásticos, né? Quanto mais elasticidade, mais isso vai acontecer. E ele fala sobre a teoria de subjetivo de valor, e até não sei se o Rothbard tá certo aqui, mas ele fala que ele foi um dos primeiros, ou o primeiro, a usar o conceito de capital, né? Usando o termo capitale. Então, além de sua conquista monumental ao ser o primeiro ao descobrir a teoria da utilidade subjetiva, assim, acho que ele escreveu antes de Aquino, né? Então, por isso, né? Porque Aquino escreveu sobre utilidade subjetiva, a gente citou anteriormente. Na Questão 78, mas enfim. Oliver foi o primeiro a trazer o pensamento econômico, o conceito de capital, como um fundo de dinheiro investido em um empreendimento comercial, né? Então, que você tem algo que é chamado de como se fosse uma sacola de dinheiro, né? Uma quantidade de dinheiro que você tem que se chama de capital. Num banco ou armazenada num cofre, enfim. Seu capital é a quantidade de recursos que você tem. Embora a capital não seja dinheiro, tá? Capital não é dinheiro. Dinheiro não é capital. Melhor. Capital é um componente heterogêneo na economia. Várias coisas são capital mesmo. Uma das coisas que não são capital é dinheiro. Por exemplo, tu tem os ativos na sua empresa. Isso é capital. São os ativos que produzem. Então, se tu tem um comércio, tu vende brinquedos, por exemplo. Uma loja de brinquedos. Tu tem como capital tudo que é referencial ao seu negócio, né? A própria empresa em si, se for sua, principalmente, o lugar, a região, a empresa em si, a construção, né, da loja. Tu pode ter talvez erguido a loja do zero ou comprado. Aquilo lá também é uma forma de capital. O capital tem várias formas, né? É um componente heterogêneo. É o Letman que fala isso, né? Eu acho que é o Letman. Ele tem o melhor livro sobre capital. É Capital e Production, acho que é o nome dele. O melhor livro que eu já li sobre capital. O capital é uma relação, é um componente heterogêneo na economia. Esse é um dos pontos principais do livro. Então, várias coisas são capital, mas dinheiro não é uma delas. Embora a gente use o termo por facilidade, né? Mas quando eu digo, por exemplo, a pessoa investiu tanto capital em tal coisa, eu não tô dizendo que dinheiro é capital. Eu só tô usando um termo que é normalmente usado para dinheiro. Mas capital são várias coisas. E normalmente assets de produção e serviços. Ativos, né? Então, o declínio da autoridade da igreja. Agora o Rothbard vai falar um pouco de história, né? Portanto, foi acompanhado pela ascensão do poder do Estado absoluto, né? Não satisfeito em confiscar, saquear, taxar, esmagar as feiras de Champagne e subjugar a igreja católica, Philip, o Belo, né, também obteve recursos para suas guerras eternas por meio da desvalorização da moeda, gerando assim uma inflação secular. Guerra gera inflação e crise econômica, né? E normalmente guerra tem que cobrar imposto. E o Rothbard vai dizer que na Idade Média teve uma transição entre você ter impostos, ter ajudas voluntárias para a guerra
em relação a pessoas doarem dinheiro pra guerra, em relação ao rei, e você tem impostos usados pra guerra em certo contexto. É claro que impostos sendo usados pra guerra, a gente vê em toda a história. Então, aí seria errado dizer que na Grécia Antiga, ou mesmo em Esparta, não teve isso. Você teve, mas tá falando sobre a transição em que esses impostos começaram a ser uma forma mais abusiva, talvez. Então, os novos impostos estavam por toda parte. Então, teve uma diferença agora. Que agora teve uma forma de taxação mais complexa. É difícil você dizer isso quando o Império Romano tinha um sistema de taxação que era estrutural, um sistema legal bem estruturado. Então, você tá falando que numa época da Idade Média, não que nunca teve isso na história, mas né, numa época da Idade Média na Europa, teve uma transição em relação a isso. Em uma grande fazenda monástica, eles frequentemente absorviam isso daqui. Isso aqui tá errado. Se eu não me engano, posso estar errado, mas na legislação argentina, na Argentina, eu tava lendo a lei de base do Milei, eu escrevi sobre um livro chamado Princípio Econômico, volume 3. E eu lembro que, eu acho que teve um tipo de imposto que era sobre líquido. Se eu não me engano, teve um em algum setor. Nossa, eu escrevi tudo errado ali. Em algum setor, eu não lembro qual, que era imposto sobre salário, sobre lucro líquido. Eu não lembro exatamente, eu acho que tô confundindo, mas imagina uma empresa tem 40% dos lucros líquidos sendo tomados. O lucro líquido é depois do imposto. Depois de depreciação, depois de várias coisas. Como que o líquido, que é o lucro, assim, depois do bruto, não, o lucro bruto, ele tem coisas ainda que tem que ser pagas sobre ele. Então, por exemplo, tem imposto sobre faturamento, enfim. Depende do setor e tal, mas uma coisa é o imposto sobre faturamento bruto, que já é brutal, né? E outra coisa é o imposto sobre o líquido, cara. O líquido não pode ter imposto, cara. Isso é imoral, é basicamente taxação dupla. Então, imposto de captação uniforme de um shilling cobrado pela coroa inglesa em 1380 impôs grandes dificuldades aos camponeses e artesãos. Então, isso coloca dificuldade nas empresas de serem bem-sucedidas, cara. Tu ferra todo mundo, aumenta preço. Então, isso é um problema, isso é uma imbecilidade, né? Também ele fala sobre monopólios mercantilistas. Outros novos impostos cobrados ad valorem sobre todas as transações de impostos, então, adicionados aos anteriores, sobre bebidas vendidas no atacado e varejo, imposto sobre sal e lã. Isso afetou muito o mercado de lã inglesa, que é muito forte, por exemplo. Até na época pré-colônias e nas colônias americanas, tu tem esse mercado de lã sendo bem importante, de fur, né? Acho que na verdade fur é peles, né? Mas enfim. Mas wool também, wool é lã. Mas tem a ver com a mesma coisa, né? É roupa, né? Para combater essa negação, os governos estabeleceram mercados monopolistas para a venda de sal na França e os pontos de venda para a inglesa. Um controle. Para que esse controle? É para melhorar Pra que a prosperidade dessa forma? Não, é pra controlar mesmo. Pra ferrar todo mundo. Para as elites pegarem dinheiro através disso. Então, os impostos restringiram a oferta e aumentaram os preços. Então, na própria colônia, das colônias americanas, a coroa inglesa, ela simplesmente colocava empecilhos para as empresas prosperarem nas colônias. Literalmente, se eles conseguissem, se as colônias inglesas, perdão, americanas, ficassem melhores em algum setor, como o setor metalúrgico, por exemplo, que a Inglaterra, eles faziam alguma coisa para impedir que isso continuasse. Então, eles basicamente impediam que os americanos prosperassem, né? É imoral. Prejudicando o crucial comércio da lei inglesa, né? Então, os impostos isso que ninguém vê, né? O imposto acaba fazendo um efeito contrário do que as pessoas queriam. É o que se vê e não se vê na economia segundo Bastiat, né? Vou escrever aqui o nomezinho dele. Mas faz sentido até fazer um curso sobre Bastiat, né? Mas primeiro Turgot. Agora o Buridan. O resultado inevitável, aqui é o autor, tá? Que é muito importante. Contudo, foi uma grave escassez de mão de obra, uma vez que o salário máximo legal, a procura da mão de obra era enormemente maior que a oferta recentemente escassa, né? Então, maximização de salários vão criar uma
É basicamente um controle, enquanto pode ser pago por um serviço. E a oferta e demanda por serviços é uma coisa natural. Então, talvez uma região, por exemplo, nas colônias americanas, tu tinha uma região, por exemplo, North Carolina, South Carolina, Geórgia, Connecticut, Massachusetts no geral, Nova York. Cada área tem as suas demandas por trabalho diferentes. Então, numa região tem uma demanda talvez para uma área mais agricultura, na agricultura, outra tem mais demanda por advogados, tem mais gente lá, tem mais gente com bastante capital lá, tu tem demanda maior por advogados, é melhor você se mudar pra lá. Até hoje em dia, cara, tem, no Brasil, por exemplo, tem demanda por trabalho diferente em diversos estados. Então, se for pra parte mais, assim, pobre do Nordeste, tu vai ter uma demanda por trabalho diferente da área mais rica de São Paulo ou de Balneário da vida. Então, tu tem diferenças óbvias, né? Tu só pensar um pouco. Você fixa o salário máximo pra todo mundo em diversos setores, tu basicamente tá criando um desemprego compulsório, né? E aí, com relação a Buridan, né? O dinheiro, portanto, para Buridan é uma mercadoria de mercado e o valor desse dinheiro, assim como no caso de outras mercadorias de mercado, deve ser medido pelas necessidades humanas, né? Então, por exemplo, o que são essas necessidades humanas? Água, comida, óleo de cozinha é uma necessidade humana porque você não consegue cozinhar direito. É, arroz, no caso do Brasil, feijão, né? Enfim, necessidades são as coisas básicas para a subsistência humana, né? Energia elétrica. Assim como os valores de bem trocáveis são proporcionais à necessidade humana, também serão proporcionais ao dinheiro, que por sua vez é proporcional à necessidade humana. Obviamente, quando você produz mais do que você consome, você consegue ter mais dinheiro do que você consome para sua subsistência, para pagar aluguel, para comida e coisas do tipo. Pode gastar em coisas que são mais supérfluas, ou guardar também. Que é a poupança, que é muito útil, faça isso, né? Poupança é a raiz da prosperidade. Só que a grande questão é que, por mais que tenha coisas que não sejam necessárias, por exemplo, sei lá, eu comprar um boné é necessário pra mim? Não, mas eu vejo utilidade porque eu gosto de usar. Tem vezes que o cabelo é meio grande, então às vezes eu não quero arrumar. Então, pra mim, boné é da hora, eu curto. Um boné do meu time, ou do Santos, né, no caso, ou do Chelsea. Eu torço pro Chelsea na Europa desde uns 12, 13 anos, né? Enfim, o boné pra mim é útil, pra outras pessoas não são. Ou pra outras pessoas, usar um Ray-Ban, que é um tipo de óculos, é útil. Pra mim, eu não creio que eu usaria nem na praia um Ray-Ban. Acho que seria muito difícil. Que é um tipo de óculos específico. Então é uma coisa muito subjetiva. Coisas que são, entre aspas, supérfluas, né? Obviamente você precisa de roupas, né? Mas quando você já tem roupas o suficiente, tu vai comprar mais por uma questão de gosto, né? Então, só que esses bens que não são necessários têm uma relação elástica, né? Então, se eu quero comprar uma blusa, né? Mas ela tá muito cara, então eu vou esperar ela baixar ou eu não compro. Então, é uma coisa subjetiva também nessa questão. Agora, a gente vai ficar na parte principal dessa aula, que é sobre o Nicolas Oresme, né? O livro dele, de Moneta. Por que eu vou focar um pouco no Nicolas Oresme? Porque ele tem muitas questões interessantes nesse livro, e como eu disse no começo do curso, eu não vou só trazer o que o Rothbard diz, eu também vou trazer o que os autores que o Rothbard cita dizem. O Rothbard, ele tenta ser o mais breve possível. Ele não cita os autores, nem referências, então eu vou tentar sempre expandir o que ele falou, vendo os autores em si. Então, esse aqui é um caso. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa de la Moneta, do Oresmes. Esse livro, basicamente, é um tratado sobre dinheiro, obviamente. Vários aspectos sobre dinheiro. Então, por exemplo, ele é cristão, né? Quando o Altíssimo dividiu a herança entre as nações, quando separou os filhos de Adão, estabeleceu o limite dos povos. Em seguida, os homens se multiplicaram na terra e as posses foram divididas da melhor maneira possível. Então, ele começa o livro dando uma visão cristã, uma cosmovisão cristã, em relação ao estado da natureza que Deus criou para o ser humano, em relação a ele buscar recursos na natureza, arar a terra, plantar e colher, como o próprio Deus falou para Adão.
Nossa Senhora, ele falou pra Adão que é, o trabalho dele era, no caso, cultivar a terra e cuidar da terra. Cuidar do mundo em que Deus criou. Obviamente o mundo é de Deus, mas ele vai permitir ao homem, dar o dever ao homem de cuidar da, do planeta que ele criou. Da natureza que ele criou. Não a destruir, pelo contrário, cuidar dela. E esse é um ponto bem interessante. Então ele vai dizer que um país abundava em uma coisa, carecia em outra, que é a vantagem competitiva. Então, hoje em dia, por exemplo, tem países que são mais fortes em hidrocarbonetos. Então, países próximos ao Mar Cáspio, por exemplo. Cazaquistão, principalmente. Tem bastante hidrocarboneto ali. Mas tu não consegue, no Brasil, por exemplo, você tem a Petrobras, mas não tem mais reservas no Brasil do que talvez no Canadá ou no Iraque. Uma questão física. Então tem países que têm mais hidrocarbonetos que o Brasil, que podem produzir mais querosene por conta disso, vender pra fora também gás natural, também normalmente tu tem bastante reservas em certas regiões também, que é uma coisa física, geológica, né? Tu não consegue produzir isso do além, né? Ah, eu quero ter mais reservas de gás natural no meu país. Não é bem assim. Pode tentar encontrar, mas enfim. Estudos geológicos e tal. O grande ponto é que tem países que eles focam em coisas que são melhores do que outros. Por exemplo, o Japão é horrível em agricultura comparado ao Brasil. Por isso que o Japão, no geral, ele, a agricultura, ele importa mais do que exporta. Posso dizer que ele mais importa, obviamente, né? Porque a agricultura lá é diferente. Já a China é diferente porque, primeiro, porque é uma terra mais vasta. Tem uma parte desértica, mas é uma terra mais vasta. E tem muitas áreas de cultivo, né? A China é rica em rios, né? Que permeiam o país, do ponto de vista geográfico, né? O Yangtze River e o Rio Yuan. Rios que são famosos nesse contexto, até historicamente. E você tem, não só para transações de comércio, mas tu tem regiões que você consegue praticamente cultivar de forma bem clara ali, historicamente, né? Então ali você tem uma forma de cultivo muito maior do que outros países. Então, obviamente, a quantidade de CTX produtiva que você tem importa, né? Então, os homens começaram a negociar por meio de escambo, né? Que é o termo que em inglês fica barter. Barter é basicamente tu trocar commodity por coisas, né? Então, por exemplo, você usa cevada, você usa milho, tu usa tabaco, tu usa algodão. As commodities têm propriedades de dinheiro, porque elas são homogêneas, então tu consegue adicionar várias e fazer frações delas. Então, 3/4 de trigo, ou pode ser 1/4 de cevada, enfim. Então, o homem dava por outro uma ovelha por milho, outro dava para o seu trabalho pão ou lã, e assim por diante. Só que essas coisas, tem que entender que desde que existe sociedade, desde os sumérios e antes deles, já tinha uma noção de commodity sendo usada como moeda, tá? Por mais que a moeda demorou um pouco pra vir, a moeda com prata e ouro, tu tem sim uma forma de comércio que não era exatamente o que tá vendo aqui, né? Vou dar uma ovelha por milho, não é bem assim, não. Barter não é bem assim, não. Ele cita bastante Ovid, né? Que escreve em latim, né? Poemas bem interessantes. Eu nunca li Ovid ainda, né? Mas enfim. From Earth we mine a source of future ill. Da Terra nós mineramos uma fonte de problemas futuros, né? Questões futuras. First iron and then gold. More deadly still. Então, primeiro ferro, depois ouro. Ainda mais mortal que isso, né? Então, ele o citou no sentido de uma passagem associada a como nós... Como o ser humano, ele tem dado por Deus a terra para seu sustento, né? Ou até uma moeda em si também, né? E ele defende um padrão commodities, né? Uma moeda com lastro ou base em commodity. A moeda deve, portanto, ser feita de um material precioso e raro, como o ouro. Mas deve haver quantidade suficiente desse material. Então, obviamente, você não pode usar trítio para ser uma moeda. Trítio tem um grande valor de mercado, mas é muito raro, né? É um metal raro, não funciona. E também não pode ser radioativo, né? Você não pode... Urânio.
Pode transacionar urânio, fazer trading de urânio, de platina, mas não são commodities pra ser dinheiro. Também tem essa noção psicológica das pessoas de que o que é dinheiro. É claro que nas colônias, por exemplo, usavam tabaco como forma de dinheiro, nas colônias americanas, e na Rússia usavam whisky como dinheiro, né? Balde de whisky tu comprava cavalo, basicamente. Mas essa relação é que porque o whisky não era visto dessa forma nos Estados Unidos e tabaco na Rússia, né, do século XIX, porque é uma questão cultural, né? Então, mesmo o dinheiro que as pessoas acham justo usar quando em transações ou commodities é uma coisa cultural. Então, porque o tabaco era muito usado, né, nas colônias, tu acabava usando ela como commodity, como ter um. Você tinha, poderia ter um recibo associado a tabaco para comprar coisas. Então, tem lá, o dinheiro com laço em tabaco. Porque tabaco era hoje em dia não, mas era uma forma de commodity de transação. Então, na própria Bíblia, tu vê passagens que é usado cevada como forma de transação, além do shekel. Mas, shekel é uma moeda, mas você vê cevada ser usada na transação, você vê commodities sendo usadas ali, em alguns contextos, né? Na própria passagem da inflação que ocorreu em Israel no tempo de Eliseu, tu tem ali um efeito inflacionário que era medido em cevada, se não me engano. Que aí, posteriormente, depois dessa crise econômica, né? Acharam no campo, depois de um cerco que teve, acharam num campo que Deus fez todos os inimigos lá dos israelitas fugirem, né? Queriam atacar eles com seu poder e tal, e aí tem uma passagem que fala sobre isso, né? Acho que Segunda Reis ou Segunda Reis, se não me engano. Ou Segunda Crônica, enfim. Mas tem uma passagem de Eliseu que fala sobre isso. Uma passagem bíblica no Antigo Testamento. E aí, o que aconteceu? Alguns leprosos foram até esse campo, viram que não tinha ninguém, avisaram o povo de Israel, que foram lá ver se era verdade, de fato era verdade. O que aconteceu? Os caras fugiram, porque Deus fez eles ficar com medo e fugir. E basicamente eles foram no arraial deles, pegaram o ouro, prata e coisas do tipo. O que esse inflow de commodities para Israel criou um efeito deflacionário, em que você agora você tem muito dinheiro em fluxo de dinheiro e recursos, né, vindo para Israel, e aí o preço das coisas diminuiu, teve uma deflação. Então é um efeito que era medido em cevada. Esse é o meu ponto. Então, o próprio Eliseu, ele profetizou, né, da parte de Deus, que você ter, que o preço das coisas de cevada ia ser tanto. Ele não lembra a medida exatamente, mas ele fala que basicamente tem indiretamente que ia ter uma deflação ali. Então, só que ela era medida em cevada, como uma commodity. Então esse é o meu ponto, né? Tu vê commodities sendo usadas ao longo da história com frequência, né? Onde esses dois metais, portanto, se houver ouro, não houver ouro suficiente, o dinheiro também é feito de prata. Onde esses dois metais não existem ou são insuficientes, eles devem ser ligados, ou um simples dinheiro deve ser feito de outro metal. Então, ele vai dizer que, obviamente, tu tem que ter talvez moedas de bronze, de cobre, zinco, alguma coisa assim, alóis, né? Metais alóis, que você se liga, né? Não tem tanto valor, mas que é bom para coisas de preço menor. Então você vai comprar pão, por exemplo. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem a centavos, né? Que hoje em dia é tudo digital, né? Eu recebo há tanto tempo de forma digital que eu não mexo mais com moeda, né? Tem a moeda que é prata, né? Com zinco. Ou mais zinco, né? Não sei exatamente com a composição da moeda brasileira no momento. Mas basicamente tem zinco ali, tem metais tem liga. Depois você tem as notas. Mas no contexto de um padrão ouro, tu poderia ter um lastro em ouro. Se fosse livre mercado, né? E aí você teria lastro de moedas em cobre, em prata, enfim. Mas pela lei de Grecian,
num sistema estatal, tu não consegue fazer isso, porque o dinheiro ruim vai tirar o bom, né? Então não vai dar certo. É melhor você ter uma moeda só. Basicamente a lógica dele é que no contexto da época deles, de você usar commodities como forma de moeda de troca, é bom você ter cobre, tu ter prata, tu ter várias commodities aí. Então, no caso do cobre, por exemplo, o Ovid nos diz, né, no livro chamado Fast: Men paid in copper once, they are now for gold. Então, em certo momento, os homens pagavam em cobre, agora eles estão usando ouro. And the new money elbows out the old. Cara, isso daqui é basicamente Ovid citando a Lady Grisham. Ovid citando a Lady Grisham. O Rothbard cita aqui cita a Lady Grisham, mas o Ovid tá basicamente citando a Lady Grisham. Dinheiro ruim, tiro bom. E também tem até autores chineses que falam a mesma coisa. Então, efeitos econômicos são observáveis e qualquer pessoa pode, de forma independente, observar. Basicamente, isso prova a praxeologia. Então, alguém olhando, observando a economia de um sistema que ele tá vendo, de qualquer país, consegue ver a lei de Grisham. Isso prova como praxeologia é derivável. Obviamente, né? Então, basicamente, essa é a questão. Ele cita também Isaías 60:17, o autor, né? Por cobre trarei ouro, Deus falando pra Israel, né? É de uma forma positiva. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata. E por madeira bronze, e por pedras ferro, né? Tu tem uma relação de antítese, né? De tipos, né? Então o cobre é maior que o ouro, obviamente. Deus falando aqui, né? O ferro é maior que a prata. Perdão, eu falei errado. O cobre é menor que o ouro. Então vamos lá, eu falei errado, eu vou corrigir. O cobre é menor que o ouro. Que o ouro é menor que o cobre, obviamente. O ferro é menor que a prata em questão de valor. A madeira é menor que o bronze. E as pedras são menores que ferro. Então, Deus vai trazer ouro, vai trazer prata, vai trazer bronze, vai trazer ferro. No sentido de que vai trazer prosperidade para Israel, né? Eu falei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores, né? Então também, além de uma questão econômica, uma questão legal. Que vai mudar e que vai ser justa, né? Em vez de juristas que vão destruir Israel, que vão permitir que as pessoas praticam a injustiça por corrupção ou coisa do tipo, dando suborno ou fazendo violência à lei. Não, tu vai ter uma legislação justa, né? Então tu vê economia e justiça, Deus trazendo isso pra uma promessa pra Israel. Mas essa parte é interessante, essa parte é uma parte econômica, né? É óbvio que o ouro é mais valorizado que o cobre, que a prata do que o ferro, e o bronze do que a madeira, e o ferro do que as pedras, né? E essa é a questão, que é uma coisa óbvia, né? Essa pode ser a razão pela qual a providência ordenou que o homem não obtivesse facilmente o ouro e a prata. As relações de escassez. Obviamente Deus criou o mundo, então e também criou as funções de naturais, geológicas de alocação de recursos. Não? Os metais mais adequados em quantidade e que eles não pudessem ser feitos por alguma alquimia. Cara, mesmo no Harry Potter é impossível tu fazer ouro, porque tu tem uma lei em Harry Potter que é impossível tu criar dinheiro. Uma das leis da transfiguração, que a Hermione cita, né? Aqui eu tô citando Harry Potter, eu escrevi sobre Harry Potter, né? Muito bom. Basicamente porque se a autora não faz isso, basicamente tem inflação no Harry Potter e basicamente toda a lógica da série seria destruída da questão monetária. Não é tão útil, mas é basicamente isso. Tu tem basicamente teria um furo de roteiro. Então ela resolveu esse furo de roteiro com comida, também criaria inflação e com dinheiro. Só pode transformar, mas não matéria, né? Mas você não pode criar, né? Que é a primeira lei da termodinâmica. Isso é aplicável aqui nesse contexto, porque ele tá dizendo aqui, obviamente a alquimia é impossível, tá? O Flamel criar ouro, né?
Mas caso fosse possível criar ouro, tu teria inflação em ouro. Então, o anel de Draupnir, por exemplo, na literatura nórdica. A cada tantos dias, cria 9 anéis do mesmo peso. De ouro do mesmo peso, né? Na literatura nórdica, né? Então tu tem o Fafnir ficando rico assim, você tinha o Loki pegando esse anel na história, né? Fictícia, obviamente, mitológica. Já não, enfim. A, que é chamada de. Como é? O Erguilde da Lonta, né? É o nome da história que fala sobre isso, né? Como Loki veio a ter o anel de Draupnir, que é um anel que acaba trazendo maldição, né? Então, uma coisa da literatura nórdica em relação ao anel de Draupnir é que por mais que ele traz riqueza, fácil, né? Porque basicamente ele vai criando ouro do além, ele traz muita maldição pra quem o tem, né? O próprio Sigurd, por causa do anel também, ele teve essa questão. Então quem tem o anel acaba se ferrando. O mesmo poder que o anel dá traz a maldição. Então, esse é o ponto do anel de Draupnir, tanto que Loki queria usar ele pra ferrar o próprio Odin, né? É pai de Loki na literatura nórdica. Mas a grande questão é que tu não pode criar ouro do nada. Por isso que tu tem um controle de inflação maior. Claro que mesmo um padrão ouro tem inflação. Tipo, os preços do ouro flutuam. Mas você viu hoje, cara, eu não sei quanto tá agora, mas a última vez que eu vi o ouro tava $2.500. Então, o aumento do preço do ouro em relação depois com a queda do uso do ouro como moeda pelos Estados Unidos, em 1971, com a queda do padrão ouro, do lastro do ouro, fez o ouro subir de preço. Hoje em dia o ouro tá com preço absurdo, né? E só aumenta. Então o ouro continua sendo um metal valorizado como valor, né? Mas, enfim, não é usado por questões da queda do padrão ouro em 1971, né? O padrão ouro que não era o correto, né? O padrão ouro de verdade, ele tem laço 100%, que não é o caso dos Estados Unidos fazia. Sobre a prata, também era apropriado ter dinheiro de prata menos precioso, adequado para dar troco e para ajustes de preço. Então tem que ter vários tipos de moeda. Normalmente, em sistemas econômicos sintéticos, você coloca a moeda de bronze, prata e ouro, né? Então, no RPG que você vai jogar, por exemplo. E para comprar bens de menos valor. Então, com menor valor, não é bom tu ter ouro, né? Tu dá ouro, tu ter que partir ouro em várias seções. Seria melhor você ter prata, bronze, e algumas seções de bronze iam dar tanto de prata, esse de ouro. Só que teria que ter um câmbio correto nesse sentido. No livre mercado isso funciona, só que a lei de Grisham ferra esse sistema num sistema estatal, né? Infelizmente. Dinheiro ruim tá tiro bom. E também você poderia ter moedas com base em bronze, zinco da vida, né? Então, assim, onde a prata não é abundante, o melhor plano é ter 3 materiais para dinheiro: ouro, prata e zinco, sei lá, bronze. Mas deve ser observado e estabelecido como regra geral. Nenhuma liga deve ser permitida, exceto no metal menos precioso usado para trocados, né? Tu não pode. Aqui, ó, não é nem moeda fiduciária. Tu não pode fazer um sistema econômico só que toda a base da moeda é bronze ou zinco. Então, tu não pode ter uma forma de alocação de valor, de moeda de troca, que não tem valor intrínseco justo. Não tá dizendo nem contra a moeda de papel fiduciária. Ele tá dizendo contra commodities que tem um valor baixo e tu coloca como legal tender. Então já vai além. Obviamente papel seria infinitamente pior. Ele fala sobre mint. Mint é basicamente tu misturar. Vamos supor que tem moeda de ouro no seu país. E você. Acho que nem bom usar o termo moeda, né? Hoje em dia seria lastro, né? Tu tem um lastro 100% do real pro ouro, por exemplo. E no caso, vamos supor que tu mistura o ouro que você tem, esse lastro, com outra moeda. Isso gera um valor intrínseco menor do ouro em si. Tu não pode fazer isso, porque quando você mistura moedas como a Grécia fazia, Egito fazia pra Grécia, todo país, e a econômica de Aristóteles, um livro de Aristóteles que fala sobre economia,
O que não se deve ser feito em economia, né? E ele fala sobre essa questão de que, cara, você não pode. Ele dá exemplo de pessoas que faziam mentem, que faziam fraude bancária, fazia todo tipo de coisa maligna, né? Quando eu digo fraude bancária, é fraudar outras pessoas em relação à questão de dinheiro, né? E o que acontece é que quando você mistura moedas, tu gera inflação. Só que o rei, ele consegue gastar mais dinheiro temporalmente. A pessoa que pratica o mint, né, que deflaciona o valor da moeda, misturando com outra, quando tu mistura ouro com prata, tu vai diminuir o ouro intrinsecamente, o valor do ouro. Porque prata, depende da época, mas normalmente prata é menor que ouro, normalmente. Quando tu mistura ouro com zinco, ou prata com zinco, tu vai ter uma diminuição de valor. Porque intrinsecamente, a composição da prata, quanto mais pura, maior o seu valor de mercado. Tanto que o próprio Xenofonte, ele disse que a prata de Atenas era mais pura, no livro chamado Ways and Means. Então isso era uma questão. Nossa prata é mais pura, nossa prata tem maior valor. Maior valor. Então tem uma questão de câmbio entre países na prata, que Xenofonte estava argumentando que a dela tem mais pureza, se você avaliasse. Quando tu praticamente, tu tá basicamente criando inflação, né? Como o próprio Diocleciano fez em Roma. O ouro nunca deve ser ligado se puder ser cunhado puro. Então, a pureza do ouro é bem importante em relação a ele ser usado como moeda. Mas não há necessidade nem vantagem comum de fundir ouro com dinheiro onde a prata também é usada. Nem isso pode ser feito honestamente. Você tá dizendo que é imoral. Tu tem uma moeda de troca legal tender que se diz uma coisa e é outra. Tem misturas. Aconteceu isso na Inglaterra. O Rothbard dá um exemplo num livro dele, em que eles mudaram no século passado a composição das moedas, menos valor. Acho que não sei se era shilling o nome. Não sei se era shilling. Eu não lembro exatamente. Mas era de menos valor. Só que eles adicionaram mais zinco. O que aconteceu? As pessoas começaram a queimar as moedas e vender. Que isso dava mais dinheiro do que a moeda em si. Porque eles mudaram a porcentagem, né? De. Eles adicionaram mais zinco, parece, e outra coisa. Não lembro se era só zinco. Então, quando você muda intrinsecamente o valor, isso é uma prova histórica. Quando você muda o valor, as pessoas veem aquela moeda mais com desprezo. Isso acontece com moeda de papel também. Quando ela tem mais ou menos valor, as pessoas param de usar ela. Então, na Argentina, por exemplo, ou na Venezuela, cara, é muito melhor que se antigamente, na Argentina, por exemplo, tinha que usar dólar, cara. O Alberto Cavallo, que é um economista muito importante, né? Que é associado à Universidade de Harvard, ele fez algumas pesquisas muito originais sobre como você vê a inflação de países apenas usando data mining sites. Então tu não vai de loja em loja, tu usa algoritmos para você ver insights de mercados, os preços de produtos em cada região, e tu analisa a inflação do país assim. E ele fez isso com uma visão também histórica da inflação na Argentina ser falsificada pelo governo. Então, como as instituições de pesquisa eram do governo, eles poderiam fabricar dados, eles fabricavam. Tem provas disso, e o Cavalo mostrou isso, né? Eu acho que é Cavalo, na verdade, não é Cavalo, não. É Alberto Cavalo, com dois L's. É um nome argentino, né? Ele mostrou com alguns artigos que, na verdade, usando essa técnica, ele viu a inflação real na Argentina, que era diferente do que o governo calculou. Então tem provas disso daí. Então é um problema, né? Isso é um problema. Porque o povo acha que a inflação tá no nível, mas não tá. O CPI Index tá no nível, que é o índice de preço de consumo, mas não tá. Então o Roberto Cavallo, basicamente, ele fez um sistema, um exemplo, né? Que não é tão complexo, mas é ele que fez inicialmente. De que ele conseguiu ver uma forma de as próprias pessoas conseguirem analisar a inflação no seu próprio país. Sozinhas. Pra mim é bem libertário em relação à noção de liberdade. Você vê de fato como a inflação está no momento.
Então, em eles produtos, né, de uma forma substancial, né? Porque é possível você ir em todos os mercados de São Paulo pra ver o peso de cada um continuamente. É mais fácil tu usar data mining, né? Então, isso é desonesto, obviamente, tu mentir em dados inflacionários, né? É falso testemunho. Nem foi feito em nenhuma comunidade bem governada, né? Então tu usa mente é imoral. Ele fala também do nascimento da moeda de troca, né? Mas as peças de dinheiro que são chamadas de moedas, ou numisma, né, em latim, devem ter formato e quantidade adequadas para manter uma análise e contagem. Hoje em dia, é tudo digital, né? Num padrão ouro, teria que ter só um lastro, 100%. E esse lastro estaria num dinheiro físico, né? Então tu teria dinheiro físico associado a esse dinheiro, né? Tu tem que ter físico. Tipo, não pode ser ouro imaginário, né? Tem que ser... Todo tipo de padrão ouro ou prata tem que ter um lastro, que é físico, real e quantificável, né? E de um material capaz de ser cunhado, né? Maleável, adequado para receber e reter uma impressão, né? Então tu tem que ter uma... É que o Orésmios, né? Tá falando sobre a história da economia, né? Ele é um pouco estatista aqui, né? Em alguns aspectos. Alguns não, outros sim. Ele ainda diz que você tem que ter uma moeda legal tender. Eu creio, na minha opinião, que você tem que ter moedas privadas. E qualquer moeda legal tender, tu vai ter problemas de controle na moeda que vão ser problemáticos pro próprio país em si. A gente tem porque um país ele é democrático, ele tá agindo nas suas próprias pernas da sua democracia, quando ele não tem uma moedas totalmente privadas, né? Além do setor bancário totalmente privado. E para isso funcionar, tem que ter um padrão ouro de 100%. Outra commodity. Então, seria melhor que as próprias bancos privados pudessem emitir moedas arbitrariamente. Com lastro, né? Eu vejo dessa forma. Com regulações e leis do governo, obviamente, né? Tem que ter leis, tem que ter regras e tal. Por exemplo, nesse ponto dele eu discordo. Ele diz que como o príncipe é a pessoa mais pública e a mais alta de autoridade, segue-se que ele deve fazer o dinheiro para a comunidade carimbado com o desenho adequado. Eu acredito que deve ser um sistema monetário privado. Então, todos os bancos emitem moedas, tem regulações para isso. Então, o governo ele só regula e faz as leis de forma justa em relação a isso, que devem ser aprovadas democraticamente. E no caso, um sistema regulado, né? Tu não pode ter fraude, tu não pode ter coisa do tipo. Tem inspeções e tal. Mas o grande ponto é que moedas privadas fazem mais sentido, porque quando você tem uma moeda legal tender, basicamente o controle sobre ela é maior. E esse é o problema. Então este estilo deve ser finalmente trabalhado e difícil de gravar ou falsificar. Esse é o ponto. Mas a alteração no dinheiro pode ser considerada como sendo feita de várias maneiras. Primeiro, para resumir na forma, o formato. Depois, uma proporção metálica. Se você usar prata e ouro, né? Por isso bimetalismo, né? Nos Estados Unidos foi bimetalista por um tempo. No valor e na denominação. E novamente na quantidade e o peso. E por último, na substância material. Isso aqui eu concordo, tá? Isso aqui eu concordo. Então tu tem que ter aspectos que sejam mensuráveis e palpáveis da moeda em si. Uma commodity, né? Essa é a lógica dele. Mas essa proporção deve seguir a relação natural de valor do ouro em relação à prata. E uma proporção deve ser fixada, não para ser alterada arbitrariamente, nem variada justamente, exceto por uma causa razoável e alteração decorrente do material. Eu creio que isso deve ser definido espontaneamente, né? Se fixar isso daqui, tu vai ter um problema. Então, obviamente, tem que ter uma proporção homogênea entre... Por exemplo, tu tem moedas no Brasil. A moeda de 50 centavos de R$ 1. Tu tem uma proporção que tu consegue converter 100 moedas de R$ 1 pra 100 numa nota ou digitalmente, né? Numa conta do Nubank da vida digital. Mas a questão é que essa fixação de valor, primeiro que o câmbio ele muda, né? Mesmo numa moeda que tem lastro em ouro, o câmbio não é fixo, ele muda. Que
o valor da prata e ouro mudam constantemente. E você tem flutuações que às vezes podem criar inflação. Por exemplo, Adam Smith fala que na época da descoberta do Novo Mundo, teve um inflow muito grande de ouro que foi encontrado nas Américas, Cuba também, pra Europa, né? E isso criou inflação em ouro. E os preços das coisas aumentaram. Só que essa foi uma inflação que foi causada por uma descoberta de muito ouro. E você tem relações econômicas causadas por isso, né? Então mesmo no padrão ouro, tu tem inflação. Só que é muito infinitamente maior, perdão, infinitamente menor do que de uma moeda fiat. Uma moeda fiduciária permite se criar inflação do nada, constantemente. E você consegue controlar a inflação no ouro e prata usando uma técnica do Hayek. Ele fala sobre, quando ele defende o sistema monetário com bancos privados e tal, no livro dele, sobre livre mercado. E acho que é o Free Market Economy, alguma coisa assim. E o The Nationalization of Money, né? Também são 2 livros que ele fala sobre esse tema. Que ele fala que basicamente na Suécia eles tiveram esse problema com prata, né? Na época da guerra. E é simples, cara. Tu controla a emissão da moeda. Quando você tem inflação, tu controla a emissão e resolve o problema. Então tu consegue, mesmo conseguir lidar com a inflação nesse contexto. E em bancos privados isso seria natural, tá? Eles, sendo assim, se eles não fizerem isso corretamente, eles saem do mercado, mas eles teriam que controlar isso daí de forma correta pra não, eles mesmos não criarem inflação pra si mesmos. E desvalorizar a moeda que eles emitem, né? Em um sistema de bancos totalmente privados, né? Que é o que eu defendo. Eu acho que é melhor pra um país daí. E também fala de relações homogêneas, né? É necessário, então, que se uma proporção permanecer inalterada e uma moeda mudar sua denominação, as outras sejam alteradas. Então, por exemplo, se tem uma relação do ouro mudando de valor, de câmbio, tu tem que entender que a prata e o cobre também tem que mudar. Então, quanto de cobre eu tenho que dar pra ouro? Quanto de prata eu tenho que dar pra ouro? Então, tu não pode ter fixo isso daí. Isso tem que ser flutuante, né? Valor flutuante, de modo que se a primeira moeda for chamada de 2 pence, a segunda será chamada de 2 shillings e a terceira de 2 libras, né? Então tu tem diferenças, né? Então, tem os centavos, eu tenho os reais e assim sucessivamente. Aqui nesse caso tem 3. Então 2 libras é maior que 2 shillings, maior que 2 pence, né? Enfim. Que é o que nem na economia grega era o bol, primeiro, de menor valor. É que tô me baseando no livro sobre história da economia grega, tá? Que eu li. É no meu Instagram. Obol, dracma. Então, às vezes você era pago tanto de obol que menos de uma dracma pelo seu trabalho, enfim. Às vezes poderia ser uma dracma. Tem a parábola da dracma perdida. Dracma, eu acho que é assim. Na Bíblia, né, por exemplo. Que a mulher perde a dracma, né? É o valor de um dia de trabalho. Eu acho que seria tipo uns 50 reais, 60 reais um dia. Fazendo uma paridade bem simples. Então, uma dracma, e aí você tem a mina. Eu acho que é 40 dracmas. Então já é mais de um mês de trabalho aí. Ou mais, dependendo do setor da pessoa, ela poderia ganhar mais de uma dracma por dia, obviamente. E você tem também o talento, né? O talento era várias minas. Eu sei que sou estranho, né? Mas é o nome. É talenton em grego, né? Talenton. Com um nil no final. Tem um som de N no final. Na Bíblia, o termo é usado é esse. Então tem o obol. O obol é o de menor valor. Tinha o obol, tu tinha a dracma, tu tinha a mina e tu tinha talento. Tem outras também, tem o quadrantes, tem um monte. Mas essas são as principais. E obviamente talento é a maior de todas. Então aquela parábola do talento, né? Não é de talento de fato. Onde precisa de português. Tem a ver com dinheiro mesmo. Um talento é uma grande quantidade de dinheiro. Então, eu não sei se é um ano de trabalho, dependendo do setor. Enfim, eu não lembro de cor, mas era bastante coisa. Então essa é a divisão na época grega, né? Se você jogar um Assassin's Creed, por exemplo, tu vai usar a dracma, por exemplo.
Pode haver palavras fortes demais para expressar quão injusto, quão detestável é, especialmente em um príncipe, reduzir o peso sem alterar a marca. Então, quando alguém diminui o peso, por exemplo, tu consegue imprimir mais moedas de ouro, tu diminui o peso, né? Mas basicamente tu tá gerando inflação. Então, na lei de minting, tu pode mudar o peso da moeda de ouro naquela época e tu, no fim, gerava inflação também. Porque intrinsecamente tem menos valor, você concorda? Eu tenho menos onças de ouro por moeda. Então o valor diminui. E a pessoa que tá com ouro em cofre do tamanho anterior? Se ferra, né? Se ferra, porque vai ter uma inflação que vai gerar uma deflação no seu valor. Também é absurdo e repugnante a dignidade real proibir a circulação do dinheiro verdadeiro e bom do reino, e por motivos de ganância, ordenar, ou melhor, obrigar, próprio Orésimo falando, tá? Os súditos a usar dinheiro menos bom. Então o Nicolas Orésimo está falando aqui. Tu não pode obrigar as pessoas a usarem um dinheiro que elas não acham justo. Tu não pode obrigar. Basicamente, isso implicitamente é contra a moeda fiduciária. Indiretamente. Ele não está citando moeda fiduciária. Mas indiretamente. Na França, por exemplo. Na era pré-napoleônica, tem um livro sobre a inflação na França, causada pela moeda Fiat. Cara, não funciona, cara. Não funciona. Dinheiro fiduciário não funciona. É usado hoje por uma questão de obrigação mundial. As pessoas, todos os países usam, é isso. Os Estados Unidos acabou com o padrão ouro e é isso. Essa é a razão, não é porque a moeda Fiat é melhor, é porque foi isso que chegou ao mundo, né? Grande causa são as guerras que aconteceram, que tiraram o padrão ouro da Europa de uma vez por todas. Que eles gastaram bastante dinheiro nas guerras. Teve duas guerras, grandes guerras, né? No começo do século passado, isso é dinheiro pra caramba. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então o padrão ouro sumiu no mapa. Mas foi por razões, não porque é ruim, ou porque tem algo melhor. Porque é o que tem pra hoje, né? É o que aconteceu, historicamente. Só que é errado você obrigar as pessoas a usarem papel quando ele não tem nenhum valor intrínseco. E quando ele é sujeito a inflações e controles que, no geral, é o melhor poder de compra pra população. É claro que tu tem uma relação hoje, que as ações de produção hoje são tão altas que tu consegue mesmo com papel comprar coisa. Mas tu conseguiria comprar muito mais um padrão ouro de 100%. E ele não tira a noção de você poder ter empréstimos, crédito de forma normal. Pelo contrário, tu consegue ter e sem as crises econômicas que advêm disso. Então, sempre pro devedor, esse sistema de crédito, de expansão de crédito, é bom, né? O cara consegue pegar mais capital e tal. Mas para a economia em si, ela cria inflação, que no fim gera uma devaluação da moeda, por fim menor poder de compra do povo. Então, ele, pra terminar aqui já quase, ele cita Aristóteles, Cícero e Sêneca numa só sentença, né? Então, Aristóteles diz: coisas contrárias à natureza normalmente decaem. Eu posso dizer intervencionismo, expansão de crédito, controle de taxa de juros, Banco Central, uma hora vai cair, porque é contra a natureza. Ao menos a gente sabe disso. Cícero também diz: nenhum império é tão forte que pode continuar se ele está em completo medo, né? Você não pode dominar pelo medo por muito tempo. Um tirano, né? E Sêneca diz nas suas tragédias, né? Ninguém. Aqui eu tenho que citar em poema, né? Eu não gosto de traduzir poema. Poema tem que estar na sua forma original. No one can prolong and force the empires. Moderate empires last. Então ninguém pode prolongar impérios pela força. Mas os impérios moderados, eles perduram, né? Não pode ser demasiado opressor e nem demasiado leve, né? Tem que ser moderação, né? Essa é a visão do Seneca, no caso. E a conclusão, né? Pra resumir meu argumento, o, o autor, né? O Orésimo dizendo: digo que alguém tende a levar um reino à ruína é vergonhoso e prejudicial ao rei e aos seus herdeiros. Minha primeira premissa: que isso se estende e se transforma em uma tirania
E a segunda, que é a segunda, né? E que isso acontece pela alteração da moeda, pela que é a terceira. Então, primeiro, levar o reino à ruína é um. É maligno, é errado, é imoral. O rei deveria levar o seu reino à prosperidade. Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Isso se estende e transforma em uma tirania. Terceiro ponto. Alteração da moeda. Isso acontece pela alteração da moeda. Então, quando os governantes começam a alterar a moeda, tu começa a ter uma tirania. Então, tu tem uma obrigação de usar uma moeda sem valor, é uma tirania. Então, acho que nos moldes de Oresmus, a moeda fiduciária é uma tirania em si mesma e contrária à natureza. Tá entendendo? Que basicamente a gente chegou na conclusão que a moeda fiduciária é contrária à natureza humana. De economia, porque se a economia é sobre a ação humana, a gente tá falando sobre a natureza humana em relação à espontaneidade e relações orgânicas do mercado. Então, basicamente, tu obrigar alguém a usar moeda fiat é contra a natureza. É contra, que é justo. Porque gera inflação, gera crise, gera problemas, gera menor poder de compra. E essa é a conclusão de um livro tanto tempo atrás, né? Por isso que estudar a história da economia é tão importante, né? Por ver que muitas coisas que a gente vê na escola austríaca não são novas, né? São desenvolvimentos talvez mais assim construídos, né? De coisas que outros já falaram no passado, né? Eu mesmo na lógica proposicional de Hazlitt, né? Eu pensei que eu tinha derivado da primeira, mas o livro Alchemy of Finance do Soros já derivou antes, praticamente. É que ele não quis estender, né? Mas basicamente ele derivou a lógica proposicional de Hazlitt antes de eu nascer, né? Então, já existia antes. Eu só redescobri sem saber que ele tinha já descoberto antes. Só que o problema é que o Soros não expandiu isso. Ele poderia escrever um livro sobre isso. Ele tem muito conhecimento de investimentos, né? Então, erro dele, né? Azar dele. Mas enfim. Esse foi o livro De Moneta, do Nicolas Oresme. Então, o objetivo foi citar as partes principais. Eu citei inteiro, tá? Então, eu citei não por minha espontânea vontade, mas porque o Rothbard cita e eu vi que era um livro interessante. Que era um católico, creio eu, né? Então, a gente foi de Jean Olivier até Nicolas Oresme. Eu creio que essa aula foi bem importante pra gente entender como certas pessoas derivaram relações econômicas bem importantes anteriormente. A gente tem que ver posteriormente a escola de Salamanca e outras questões também. Não sei se eu vou tratar sobre ela com muitos detalhes. Mas é isso.